Eu sou Pedro Mendonça e tô aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional. Aí, Camilo, o convidado de hoje, cara, é um. Posso considerar que é um amigo que eu fiz nesse ambiente aí do futebol. Tive o prazer de trabalhar com ele diretamente em campo, por um período breve, mas um período que me marcou muito, pude aprender muito. É uma pessoa, um profissional que já passou por algumas funções no futebol formativo, futebol de base. Já foi preparador físico, já foi coordenador metodológico e hoje é treinador. Sem mais delongas, o convidado de hoje do Vantagem Posicional é o treinador da equipe sub-20 do Fluminense, Guilherme Torres. Seja bem-vindo, Giga. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite também, Camilo. Para mim é um sempre prazer poder estar aqui conversando com vocês. Eu conversei com o Pedro anteriormente, já escutei alguns episódios, né? O Pedro hoje trabalha lá com a gente no Fluminense, ele sabe que o trajeto daqui de casa para o Fluminense é longo, então eu busco sempre estar escutando podcast, alguma coisa com conteúdo, e vocês são parte desse conteúdo que eu consumo. Então, para mim é um prazer poder estar aqui dividindo minhas experiências e aprendendo também com a experiência de vocês. Legal, Giga, legal. Isso também traz uma responsabilidade pra gente, né, Camilo? Traz uma responsabilidade. Gente muito boa tem ouvido aí o que a gente tá falando e a gente não pode relaxar, não pode falar besteira, não. Giga, começando assim com a primeira pergunta, que é uma pergunta de praxe, a gente sempre faz para todos os nossos convidados, porque a gente faz muita questão de saber como foi esse desenvolvimento da pessoa e do profissional durante todo esse percurso, né? Desde aí, de repente, uma criança que gostava do futebol, que de repente foi algo que veio de família, até o Guilherme hoje, que é treinador do Sub-20 de uma grande equipe, uma equipe que tem uma tradição muito grande na formação de atletas no Brasil, né? Como é que foi esse teu trajeto do Guilherme, começando ali o gosto pelo futebol, até o Guilherme hoje, treinador de uma equipe Sub-20 de um grande time? Cara, é interessante essa pergunta, porque as coisas foram acontecendo muito naturalmente na minha vida. Eu nasci no berço do futebol. Meu pai é um ex-jogador de futebol e ex-treinador de futebol, né? Vocês sabem que eu tenho um irmão que a diferença de idade é 1 ano, e a gente sempre esteve envolvido no meio do futebol, inicialmente ali quando criança jogando futebol na rua, depois indo para o futebol de formação na base. Eu acabei que assim chegou um certo momento da minha vida em que eu não quis pagar o preço, né, para querer seguir na carreira do futebol, porque a gente sabe que é um preço árduo para um menino se tornar um jogador profissional. Isso se deu ali por volta de 17, 18 anos de idade, no qual eu estava terminando a minha graduação escolar e resolvi, então, viver, né? Pensei em viver do futebol, mas não sendo jogador, né? Naquele momento ali, eu já busquei algo que eu pudesse ser inserido no meio do futebol. E acredito que o caminho mais natural foi buscar uma faculdade de educação física, né? Busquei essa faculdade, cursei essa faculdade e desde, sei lá, do primeiro período eu já comecei a trabalhar com futebol. Então, toda a minha graduação eu já comecei a ter uma experiência prévia, né? Inicialmente junto ao meu pai, que tinha uma academia de futebol na época. Então, muitas pessoas passaram ali com ele, ele teve oportunidade de formar muitos profissionais que hoje estão no meio do futebol. Isso também é muito legal, né? E eu fui formado ali durante um período da minha vida, em conjunto ali com a faculdade. E logo que eu me formei, surgiu um convite para eu ser preparador físico do São Cristóvão, né? Foi a minha primeira experiência profissional, por assim dizer.
Eu fui, na verdade, era auxiliar de preparação física da equipe profissional. Eu tive essa oportunidade junto com o Daniel Félix, que hoje também é um preparador físico de renome, né? Está trabalhando no Vasco. Ele me gerou essa oportunidade, eu sou muito grato a ele. E ali eu comecei a dar os primeiros passos no futebol de rendimento, porque até então era academia de futebol, era escola, enfim, era outra proposta, né? Fiquei um período ali no São Cristóvão, até que surgiu a oportunidade de uma entrevista, né, para a seleção sub-17 feminina da CBF, né, para ser preparador físico. Na época, o treinador era o Marcos Gaspar, e a gente tinha uma relação já, né? A gente era conhecido, morava no mesmo bairro, enfim, trocava ideias sobre futebol. E ele apresentou meu nome para uma entrevista lá na CBF. E quando me ligaram para essa entrevista, eu confesso que eu fiquei assim numa dúvida, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com futebol feminino. Você está passando por isso agora, Sei e bem como é isso. eu passei por isso em 2007. Então lá se vão já alguns anos, né? E, na verdade, eu enxerguei muito mais a oportunidade do que propriamente querer ficar no mercado do futebol feminino o resto da minha vida. Eu falei, cara, eu vou vivenciar o momento ali e vou ver o que esse momento vai me proporcionar. E, no final das contas, eu acabei passando na entrevista, né? E tive a oportunidade de vivenciar algumas competições com as seleções, né? Tanto o sub-17 quanto o sub-20, enquanto preparador físico. E dali eu já comecei a migrar para o futebol masculino, que era o meu grande objetivo, isso eu nunca escondi de ninguém, né? O meu objetivo era trabalhar com masculino, e comecei a integrar as comissões técnicas de algumas seleções de base, né? Então, eu fui preparador físico da sub-15 masculina, da sub-17 masculina, tive a oportunidade de ser na sub-20 masculina também por um período, enfim. Teve uma época que eu pegava todas as convocações ali na CBF, então eu ficava mais tempo na granja do que em casa. Isso, por um lado, era muito legal, porque eu vivenciava várias comissões técnicas diferentes, vários jogadores, várias jogadoras, então eu acumulava muitas funções ali, mas, por outro lado, era difícil gerenciar o meu lado pessoal também, né? Porque eu vivia viajando em função das seleções. E um certo dia eu tive uma reunião com o então coordenador de seleções e falei com ele quais eram os meus objetivos, que eu, poxa, gostaria de ficar mais voltado para o futebol masculino. Eu tinha conversado com o Marcos Gaspar antes, ele tinha entendido. E assim foi. Eu fiquei mais fixo no futebol masculino, né? Até que surgiu uma proposta para eu ir para o Flamengo, integrar a coordenação de preparação física da base do Flamengo, né? No cargo de fisiologista, que não existia na época. Então, eu elaborei todo esse projeto lá atrás, em 2011, para o Flamengo, né? Já tem mais de 10 anos isso, e tive o privilégio de ficar ali durante 2, 3 anos. Em 2013, aí sim, eu já estava começando a estudar mais futebol, né? E não só a questão da preparação física, por assim dizer, né? Então, em 2012, por aí, em 2011 mesmo, eu tive a oportunidade de começar as licenças da CBF, né? Eu já era instrutor desde 2009 da disciplina de preparação física, mas eu comecei a ficar inquieto em querer me desenvolver mais no futebol, né? Eu comecei a refletir o seguinte, gente, cara, como é que eu estou aqui hoje, né, ministrando uma palestra para futuros treinadores se eu nunca sentei ali, naquela cadeira? E isso me fez buscar fazer as licenças. Então, eu fiz a licença B, fiz a licença A, e hoje eu sou formado também na licença Pro. Mas nesse tempo, em 2012, eu estava na licença A,
E ali é que me causou uma grande inquietude, né, sobre a preparação física, sobre a fisiologia, enfim. Quando eu comecei a ter uma visão mais sistêmica no que diz respeito à metodologia de treinamento, no que diz respeito à visão sobre o futebol e sobre a vida também. E ali eu comecei a migrar cada vez mais para a área técnica e acabei recebendo um convite do Botafogo para desenvolver todo um projeto metodológico da base do Botafogo, nessa função de coordenação metodológica. Isso foi em 2013. E fiquei no Botafogo durante esse período até 2015. E nesse período, eu e o Eduardo, né, meu irmão, a gente coordenava um programa da Nike, que você fez parte, né, que era um programa de desenvolvimento de talento, e ali eu comecei a exercer também a função de treinador, né, o que foi um excelente laboratório. Eu tinha exercido isso lá atrás, em escola de futebol e tal, mas sim, era com outro conhecimento, outro objetivo. E ali foi um grande laboratório da função, foi bem interessante, né? Até que em meados de 2015 nós recebemos um convite para coordenar um projeto global de metodologia da Nike Academy, que era um projeto sediado no CT da seleção inglesa, mas que nós teríamos a responsabilidade de disseminar essa metodologia ao redor do mundo. E ali já não deu mais para ficar no clube, né? A gente acaba pedindo o desligamento ali do Botafogo e fica full time junto à Nike. E ali foi uma grande experiência no que diz respeito também a desenvolvimento profissional, porque nós tivemos acesso a diferentes clubes, a diferentes seleções, então a gente conversou com muitas pessoas do meio do futebol, porque a Nike abria essa porta, já que nós éramos os representantes metodológicos do futebol da Nike. Então, nós estivemos no Barcelona, na Federação Francesa, na Federação Inglesa, né, a CBF, enfim, Corinthians e muitas outras instituições discutindo sobre futebol para a gente poder realmente elaborar uma metodologia com a cara da Nike, não com a nossa cara. Então, esse foi, talvez tenha sido o único momento da minha vida em que eu recebi dinheiro para poder estudar. e foi muito interessante. Só que chegou um belo dia, Pedro, que eu comecei a sentir falta dessa adrenalina de jogo, sabe? De final de semana, né? Dessa coisa de desenvolver o talento para o alto rendimento, enfim. E foi aí que começou o namoro com o Fluminense. Né? O Fluminense estava pensando em atualizar a metodologia de formação dele e entrou em contato conosco para desenvolver esse projeto. Né? Então, em 2017, eu entro junto com o Eduardo no Fluminense, na mesma função, como coordenadores metodológicos, né? Nós éramos 2 coordenadores, e ali a gente começou a desenvolver a metodologia DNA Tricolor, né? Na verdade, a gente começou a discutir alguns pontos, junto com os profissionais que lá estavam, e organizar o pensamento, organizar as ideias e escrever um documento para ficar de legado para o clube, que está sempre sendo revisado, que está sempre sendo atualizado. Né? Estava nessa função até o início de 2020 e muito feliz nessa função. Né? O Eduardo já tinha recebido um convite para ir para o campo, ele teve uma oportunidade no Sub-17 e, nesse momento, ele já estava no Sub-20, né? Ali no início do ano de 2020, até que um belo dia assim, eu fui surpreendido com a saída do treinador da nossa categoria Sub-17 para um outro clube. Ele recebeu um convite, saiu e a gente estava na véspera de uma estreia do Campeonato Brasileiro da categoria. E aí eu recebo uma ligação do nosso diretor executivo me chamando para uma reunião às 7h30 da manhã. Eu falei, olha... que deve ser isso, hein? Ali eu pensei, cara, vai ser para discutir um novo nome, né? Até porque eu fazia parte ali
ali, vamos dizer assim, da cúpula técnica, metodológica, né? Então a gente discutia muitas coisas sobre o processo e até que veio o convite para eu assumir essa categoria sub-17, porque a geração era uma geração muito talentosa, né? Alguns estão comigo hoje, né? Para você ver a ironia do destino. Era uma geração muito talentosa e o argumento foi o seguinte: Guilherme, a gente precisa fazer a metodologia na essência com esses caras, com esses meninos, porque é uma geração que a gente vê futuro dentro do clube, que a gente vê possíveis transferências também, enfim. Ou vai ser você, ou vai ser alguém de fora. E eu pedi um tempo para pensar, né? Eu não tinha essa resposta imediata, porque não estava no meu plano ali virar treinador, não foi algo. Por isso que eu falei que foi tudo muito que natural. Eu estava assim, sentindo falta de dar treino, de estar no dia a dia no campo. Apesar de eu enquanto coordenador metodológico, eu também tinha algumas funções ali no campo, mas não era nada muito específico, né? Era muito diferente de uma função de treinador. E aí o argumento foi o seguinte: se não for ninguém, vai ser alguém de fora, e você vai ter mais trabalho com alguém de fora do que com os meninos, que já te conhecem, enfim, já gostam de você. E eu acabei aceitando o desafio, cara. Foi um desafio bem interessante. Teve a pandemia, então eu assumi pelo Zoom. Foi engraçado, porque eu fui no primeiro jogo ainda como coordenador metodológico. A gente teve uma derrota no primeiro jogo, fora de casa. E aí, logo depois, teve a parada da pandemia ali, né, da quarentena, que acabou durando alguns meses. E eu assumi pelo Zoom. Deu um período de férias. Daqui a pouco, vamos retornar para treinamentos no Zoom, aquele negócio, e eu assumi pelo Zoom. E acabou sendo uma experiência riquíssima, porque foi uma temporada inesquecível. Foi uma temporada curta no que diz respeito à situação prática em si, né? Porque quando foi ali meados de agosto, setembro, a gente voltou à atividade presencial e teve os campeonatos nacionais, e a gente conseguiu chegar na final de todos os campeonatos nacionais. Acabamos campeões brasileiros, que era um título até então inédito no clube, e isso foi bem bacana, foi uma experiência bem rica. Na temporada passada eu permaneci na categoria sub-17, e nessa temporada, com a saída do Eduardo, né, ele acabou recebendo um convite de outro clube também para vivenciar novas experiências, né, no futebol profissional agora. Eu acabei recebendo um convite para assumir a categoria sub-20, na qual estou no atual momento. Então, por isso que eu disse que as coisas foram acontecendo naturalmente, mas uma coisa eu fui fazendo, a minha parte, e me preparar para, quando as oportunidades aparecessem, eu conseguisse agarrar, ainda que não fosse um plano de carreira propriamente dito, mas as coisas aconteceram nessa medida. Pô, muito legal, Giga. Muito legal. Tem algumas coisas que você falou que eu não sabia. Não sabia. Por exemplo, do teu início no São Cristóvão, era uma coisa que eu não sabia. Pô, muito legal. E assim, você tá há mais de 15 anos, né? Nesse meio, juntando aí escola de futebol, já num ambiente depois mais competitivo, que foi quando entrou no São Cristóvão. Enfim, eu fiz aqui várias anotações para algumas perguntas que eu quero fazer mais pra frente. Mas, como também é natural, a gente costuma fazer essa pergunta para todos os convidados. E eu tô curioso com a resposta que vai vir sua, justamente por todo esse tempo que você está no futebol, por todas essas funções que você já passou, né? Pô, auxiliar de preparação física, preparador físico, fisiologista, coordenador metodológico, treinador de um sub-17, treinador de um sub-20, campeão de um sub-17, campeão brasileiro, que é um campeonato, né, que é, digamos, o mais importante, né, da categoria. E eu queria saber de você, nesse sentido, pro Guilherme, o que é saber de futebol? Cara, ao longo desse tempo que eu estou envolvido nesse esporte, né, que é uma paixão,
Acho que isso é muito relevante de ser colocado. Eu acredito que saber de futebol é conhecer pessoas, é saber de pessoas. Né? É um meio muito específico, em que, naturalmente, quem está envolvido com futebol se relaciona com diferentes pessoas, em diferentes funções, com diferentes objetivos pessoais, mas buscar assim um objetivo comum talvez seja o grande saber do futebol, né? Conhecer esse objetivo comum e buscar esse objetivo comum. É óbvio que existem as disciplinas específicas em que você precisa ter o conhecimento, seja acadêmico ou prático, né? No que diz respeito ao jogo de futebol em si, mas eu acredito que o jogo de futebol nada mais é do que um reflexo da vida, né? Só que num contexto em que existe ali uma disputa. Então, na minha visão, tudo que se aplica à vida se aplica ao jogo de futebol. Então, você conhecer de pessoas e também buscar um autoconhecimento, talvez possibilite você saber mais sobre o futebol e sobre a vida. Muito interessante, Guilherme. E, cara, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite para bater esse papo aqui com a gente. Valeu. Cara, eu queria te perguntar pela questão da identidade, né? É, ultimamente tem sido tema de conversa aqui no Vantagem Posicional entre o Pedro e eu, e também com os convidados, né? E, e claro, você está há muito tempo trabalhando aí no Rio, você tem participado no desenvolvimento, né, do que o DNA tricolor lá no Fluminense. E eu queria saber qual é a sua opinião como treinador, né, da importância da identidade de seja um clube, um país, uma região, a respeito da forma de jogar de um clube que esteja dentro dessa região, não? Temos exemplos por exemplo, eu sou uruguaio, né? E eu acho que é um exemplo bem óbvio, né? Como essa situação do Uruguai como país acaba se reflexando, né, no jogo da própria seleção, né? É um país pequeno que está entre dois gigantes, que tem uma história vitoriosa, mas um presente que não tanto, e tudo isso acaba gerando uma cultura que acaba se reflexando de alguma forma na forma de sentir o jogo e, portanto, na forma de jogar desse jogo, né? Então, baseado na sua experiência, né, eu queria conhecer a sua opinião a respeito disso. Acredito que está muito relacionado a essa palavra que você utilizou agora, né, que é a cultura. E cultura nada mais é do que a expressão do que é valorizado em determinado contexto. Então, são os valores daquele contexto. O Uruguai, certamente por seu histórico, ele tem alguns valores que são expressados na sociedade e naturalmente, isso vai para dentro de campo. Né? É valorizado pelo povo uruguaio de uma maneira geral, né? Para poder sobreviver, vamos dizer assim. Né? Eu estou trazendo uma questão mais histórica, como você falou, de estar no meio de dois gigantes, enfim. No que diz respeito aqui no Brasil, o Brasil possui uma identidade, né? Trazendo para o futebol, o povo brasileiro ele valoriza alguns conceitos relacionados ao jogo de futebol. A gente tem isso muito nítido, né? Trazendo
duas seleções. Vou trazer duas seleções aqui. Uma foi a de 82, que praticou um futebol em que todos valorizam hoje, né? Talvez na época nem valorizasse tanto quanto hoje, Claro. mas todos hoje valorizam. Existe uma nostalgia em função do futebol praticado em 82, né? O jogo bonito, aquilo tudo que vocês já conhecem, que influenciou muita coisa que tem sido feita hoje. E a de 94, por exemplo, que foi uma seleção que conseguiu um resultado muito expressivo, mas que o povo não se identificava tanto com aquela forma de jogar, né? Talvez não estivesse preparado para aquilo. Por quê? Porque em 82, se você for analisar, né, tem muito do improviso também, tem muito, né, da mobilidade, tem muito do movimento, e o que está muito relacionado com a nossa cultura, criatividade. Já em 94, o que marca a seleção de 94 é a organização. E o povo brasileiro, historicamente, não é um povo que valoriza a organização. É verdade. Eu estou generalizando. É óbvio que existem pessoas que são super organizadas, instituições, enfim, mas eu estou generalizando. E isso não criou uma identidade tão forte quanto 82. Então, trazendo para o meu contexto, a gente precisa entender qual é a cultura daquele clube. O que a torcida valoriza, né? No final das contas, é óbvio que o torcedor ele gosta da vitória. O resultado tem um peso muito grande, né? Porém, o como se constrói a vitória pode ter um peso maior ou menor. Então, se você fica só em função do resultado, vamos dizer assim, a torcida ela vai te engolindo enquanto você está ganhando. Na sua primeira derrota vai vir a vaia. Enquanto que se você está junto a uma identidade que a torcida valoriza, que está relacionada à cultura daquele contexto específico, talvez ela tenha um pouco mais de paciência em uma derrota. O que não quer dizer que se você não ganhar também ela não vai te vaiar, né? Mas existe uma identificação maior com aquilo. Então, tudo isso, na realidade, está relacionado aos valores. Ao que são esses valores e como esses valores são expressados dentro de campo. E aí sim, você tem os princípios de jogo para expressar esses valores. Por isso que eu falei que a vida está totalmente relacionada ao jogo, né? Por exemplo, como é que você expressa um espírito de equipe, por exemplo? Como você expressa um comprometimento? Como você expressa uma criatividade? Eu estou trazendo alguns valores que são os nossos valores no Fluminense hoje. Isso a gente precisa trazer conteúdos de jogo para expressar essa cultura e que isso realmente traga uma identidade de jogo dentro e fora de campo. Claro, eu concordo totalmente e eu fico muito feliz que você tenha tocado a questão dos valores, né? Porque às vezes, Guilherme, parece que todo clube, toda organização, né? Até empresarial, tem aí esses valores, né? Mas, cara, realmente eu acho, na minha opinião, são muito poucas as vezes que esses valores estão realmente presentes no dia a dia, né? A diretoria da empresa, a diretoria do clube faz o cartel bem bonito aí com a foto do time comemorando um gol, né? E coloca no estádio, coloca no CT, mas esses valores aonde que estão presentes e além ainda mais dentro do que o jogo, né?
onde é que ficam esses valores? A gente pode falar de humildade, beleza, humildade é um valor, ótimo valor. Temos um comportamento dentro do que são essas relações dentro do clube que sintetizam o que é a humildade, beleza. Mas no jogo, aonde fica a humildade? O que é a humildade dentro do que eu jogar, né? Então, às vezes esses valores acabam não passando, não fazendo realmente parte da cultura do clube, porque o jogador não vê a importância desse valor dentro do jogo, né? O que você acha dentro dessa questão? Como a gente pode fazer para passar esses valores que são super importantes, né? Na medida que são esses constrangimentos do nosso comportamento, né? Mas para traduzir esses valores ao jogo. Esse é o desafio, né? Que é praticar os valores. Na parede, é o que você falou, tá bonito na parede, mas praticar é difícil. E esse também é um desafio de um treinador, por exemplo. Por quê? Porque ele não é o que ele fala, Claro. ele transmite o que faz. Então, assim, os jogadores, a comissão técnica, não é o que você fala que vai acessar aquele grupo de pessoas, e sim as suas atitudes diárias, o seu dia a dia, como que você se relaciona com as diferentes situações que acontecem no seu dia a dia, né? Então, trazendo um exemplo, nós temos 5 valores hoje no clube, né, na nossa metodologia, que é o respeito, o espírito de equipe, o comprometimento, a criatividade e a meritocracia. Qual é a ideia? Sempre um ou mais desses valores, isso não é engessado, né, se torna o tema gerador de uma sessão de treino. Legal. Então, aquele é o objetivo principal. Espírito de equipe. Poxa, hoje a gente vai trabalhar o valor de espírito de equipe. E aí, nós utilizamos os conteúdos do futebol para que aquilo faça sentido para esse grupo de jogadores. Porque é o que você falou, o valor ele pode ser algo muito abstrato. Claro. Se não fizer sentido para a pessoa. Na medida em que aquilo faz sentido através de um acesso a partir da sua maior paixão, que é o futebol, aquilo fica introjetado. Então, vou trazer um exemplo básico de espírito de equipe. Poxa, você pode trabalhar o espírito de equipe através de uma posse de bola. O passe é o elemento de comunicação entre os jogadores e todos precisam estar bem posicionados para poder participar do jogo. E aí você trabalhar a coletividade em cima disso. Ou mesmo numa fase sem a bola, numa fase defensiva, em que você está trabalhando, por exemplo, aqui um conteúdo de defesa em zona, né? Em que precisa ter um espírito de equipe para que todos participem, né, daquele momento do jogo. Então, estou trazendo aqui alguns exemplos práticos em que nós utilizamos no dia a dia. Mas o interessante é que isso não fique só no futebol. É que isso também gere uma reflexão nesse grupo de jogadores ou jogadoras, né, para que eles levem para fora do campo também. Então, recentemente eu teve uma discussão entre 2 jogadores, uma discussão bem ríspida no meu grupo, né, em que quase que eles foram para as vias de fato, quase que eles realmente brigaram, né? E aí eu simplesmente, o valor do dia era o espírito de equipe, eu simplesmente reuni eles, todos os jogadores, e isso foi essa semana, tá? Eu simplesmente reuni esses jogadores e falei o seguinte: olha só, se esse é o espírito que vocês querem para a equipe, me avisa, porque esse não é o meu espírito, não é a minha identidade. Então, por hoje, é só tchau. Acabou a sessão. E ainda tinha mais 40 minutos de sessão programada. Falei, acabou a sessão. Aí um olhou para a cara do outro assim: que isso, Guilherme? Que isso?
Eu falei, cara, tchau, acabou. Vocês vão ter agora um momento de refletir, amanhã a gente conversa. E aí, no dia seguinte, os dois que estavam envolvidos vieram conversar comigo, pedir desculpa, que eles já tinham se ajustado, papapá, papapá. O grupo resolveu internamente. Eu falei, agora sim, esse é o espírito de equipe que a gente quer. Então, eu estou trazendo algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. Só que, se não existe conexão com algo que está presente na cultura, aquilo passa desapercebido. Então, se, por exemplo, eu não tivesse falado sobre o valor do dia naquele momento ali, talvez eu não conseguisse acessar bem uma coisa que aconteceu circunstancialmente, mas que acabou fazendo sentido para aquele grupo de pessoas. Então, na prática, é isso, Camilo, é buscar vivenciar esses valores no dia a dia a partir das atitudes. Muito legal, Giga, muito legal. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu tô fazendo vários rabiscos aqui, várias anotações. Só um parêntese, né, que eu acho que vale a indicação aí para quem tá ouvindo. Tem um livro que é muito interessante que se chama Como o Futebol Explica o Mundo, que fala muito sobre essa questão cultural, né? Porque, claro, os jogadores que compõem o jogo, as jogadoras, eles fazem parte da sociedade, né? Então não tem como o jogar, as atitudes dentro do campo, muitas vezes serem diferentes do que eles são enquanto indivíduos dentro desse sistema, né? E eu estava refletindo aqui algumas questões, porque assim, eu considero que hoje em dia, pela questão da globalização, internet, né? Todo esse conhecimento aí a segundos da gente conseguir acessar, muito diferente do que era antes, né? Se a gente queria aí, de repente, saber algo sobre uma determinada cultura, a gente tinha que ou viajar para esse lugar, que é extremamente caro, dependendo da distância, né? Ou pegar um livro e folhear aí páginas para tentar entender esse contexto e tentar entender um pouquinho dessa cultura. Mas hoje eu considero também que, por conta dessa questão de globalização, como eu falei, a cultura ela faz parte de todo mundo um pouco, né? Então, sei lá, dar um exemplo aqui, tem pessoas que costumam ouvir muita música norte-americana, então consomem muito esse conteúdo, essa cultura, a maneira de se vestir e tudo mais. E claro, isso é misturado com a cultura interna aqui, no nosso caso, meu e do Guilherme, do Rio de Janeiro, que é uma cultura de praia, de futebol muito forte, de samba, essa questão corporal muito, muito presente, e até daquela malandragem no bom sentido, né? Essa coisa do carioca e tal. E aí você falou da questão de, lá no início, de pensar todos em um bem comum, né? Um objetivo comum dentro de um grupo de pessoas que fazem parte não só de uma cultura diferente enquanto sociedade, mas uma cultura interna, né? Enquanto família, enquanto irmão, enquanto pai de família, porque alguns, ainda mais na categoria que você tá, às vezes já é comum, né? Meninos desses de 18, 19, 20 anos já são pais. Então, e aí eu vou voltar lá na época que eu trabalhei com vocês na Nike. Eu via que vocês já tinham um cuidado, e isso que me chamou muito a atenção, porque embora eu tivesse vindo, eu fizesse parte ainda de um contexto de uma academy, né, de uma academia de futebol, que era o Barcelona, que tem essa questão dos valores muito, muito forte, era um contexto em que eu tinha contato com crianças e adolescentes até 13, 14 anos. Já no projeto da Nike isso era diferente. Já eram meninos aí de 16, 17, 18, né? Se eu não me engano, Giga. É isso, né? Que já é uma coisa totalmente diferente e de um contexto social também que a maioria vinha da Taça das Favelas, não era isso? A captação, a maioria dos meninos vinham da Taça das Favelas. Como é que foi, assim, para você, Guilherme, enquanto profissional, se isso foi uma preocupação que você tinha desde o início ou isso foi algo que você foi percebendo no trajeto, essa preocupação com a questão social, com a questão individual e singular de cada um. Em que momento você passou a perceber a importância que isso tem dentro do processo? Cara, eu não sei
especificar o momento certo. Eu acho que isso foi sendo construído ao longo da minha trajetória. Mas é algo também que eu carrego de berço, né? Isso também vem da família, né? Vem da criação, vem do que é a sua cultura familiar. Isso, desde cedo, eu fui estimulado ao respeito, enfim, à humildade, a questão do que era valorizado ali dentro de casa. E, com certeza, eu levei isso para a minha vida. Mas, ao longo desse trajeto, eu comecei a perceber qual era o meu propósito. Eu acho que cada um tem um propósito de vida, seja pessoal ou profissional. E eu comecei a me conectar cada vez mais com o propósito de desenvolver pessoas. Eu sempre estive envolvido em situações ao longo da minha vida em que eu gostava de desenvolver pessoas. Então, vou dar exemplos aqui. Na época de faculdade, eu fui durante muitos anos na faculdade monitor de treinamento desportivo, porque eu queria estar envolvido ali com a questão acadêmica, de poder ajudar os alunos, enfim, era uma situação. E, na medida em que eu fui me desenvolvendo, eu continuei nesse propósito, só que em outros contextos. E talvez o grande objetivo comum, cara, a partir desse propósito, seja a evolução pessoal e profissional. Não só minha, mas estar à disposição para outras pessoas evoluírem. E é o que eu posso garantir hoje para o meu grupo de jogadores. Eu não posso garantir um título estadual, eu não posso garantir um título nacional, eu não posso garantir que nenhum deles vai bater no profissional, ou que vai melhorar o contrato, ou que vai ser negociado, ou que vai bater na seleção brasileira. Isso a gente não controla. O que eu posso garantir é um ambiente de desenvolvimento para eles, e que ele, ou ela, no caso, hoje ele, esteja evoluindo ele com ele mesmo. Quem era essa pessoa no início do processo, quem é essa pessoa no final do processo, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, a ideia é criar esse ambiente para que ocorra essa evolução. E isso é o propósito. Eu não sei quando que veio essa chama, mas acredito que ao longo da minha vida isso foi se fortalecendo cada vez mais. E você citou aí o projeto da Nike. Cara, é um período da minha vida que eu tenho muito carinho em lembrar, porque realmente eram meninos em busca de um sonho e num contexto social, poxa, difícil, né, cara? Verdade. 90% era de comunidade, e comunidade marginalizada mesmo. Então, essas pessoas viviam à margem da sociedade. Eu lembro que tinha relatos que os meninos ganhavam o kit da Nike e, quando chegava na comunidade deles, a polícia, queria pegar o kit achando que, pedindo nota fiscal, achando que era roubo. Enfim, era uma situação que ali a gente se doava totalmente para que aqueles meninos eles pudessem ter algo além do futebol. E que pudesse utilizar o futebol como um meio de transformação social. E eu realmente acredito nisso. Eu acredito muito no aspecto psicossocial. Talvez dos pilares de desenvolvimento do futebol, a gente pode citar aqui, poxa, o técnico, o físico, o tático. Talvez o que mais me chama a atenção em termos de diferencial é o psicossocial, é a questão mental e a questão de relacionamento. Então, isso também é uma identificação que eu tenho.
Acho muito legal esse ponto que você tocou aqui, Guilherme, porque aqui no Vantagem Posicional a gente sempre está falando disso, né? Muito do papel do treinador, não como um agente que ensina, mas bem porque a gente acha que ninguém tem essa capacidade de ensinar nada para ninguém, mas somos criadores de contextos, né? Somos facilitadores da aprendizagem, facilitadores de vivências que possam permitir a aprendizagem, né? Que não é bem a mesma coisa que ensinar, né? E nesse sentido, cara, eu estava aqui fazendo aí gancho, né? Cada vez que você falava alguma palavra, eu estava aí fazendo gancho de conceitos, né? Na minha página anterior, é, eu aqui escrevi transformar a vida, né? As possibilidades da vida das pessoas, né? E aqui eu aqui escrevi sustentabilidade, né? Porque eu acho que na medida que nós começamos a nos preocupar pela questão social que está envolvida ao redor do jogo, já começamos a criar uma cultura, uma consciência do coletivo, né? Que muitas vezes, por diversas questões, já não está na nossa vida, nessa vida moderna, né? E talvez até nessa vida dentro do futebol, que tem uma parte de equipe, né? Mas também uma parte de competitividade muito alta, né? Porque esse cara que é companheiro do meu time, ao mesmo tempo o cara com quem eu estou competindo por uma vaga no time, né? Então, como nós como treinadores, dentro do que o próprio processo de treino, do que acontece no gramado, né? Podemos enxergar essa questão do sentido do coletivo, do sentido da transformação social dentro da nossa equipe. Camilo, tem uma frase que não é minha, tá? Mas que eu até incluí no DNA tricolor, que é do Joãozinho, preparador de goleiro. Você lembra dele, né, Pedro? Ele trabalhava na Nike também. Tá no profissional agora, né? E que eu acredito que sintetiza essa resposta. Conquistas coletivas geram benefícios individuais. Claro. Então, talvez essa seja a maior verdade no futebol, né? Porque quando o grupo é forte e ganha uma certa visibilidade, seja a partir de um jogo bem jogado, seja a partir de resultados esportivos, enfim, ganha uma visibilidade, individualmente, os jogadores ou as jogadoras também vão se beneficiar com isso. Então, o jogador de futebol, ele naturalmente ele tem um viés individualista. E aí eu estou trazendo para a minha categoria atual hoje, né? O sub-20. O menino, ele quer subir para o profissional, ele está muito próximo do sonho dele, claro, que é jogar profissionalmente, seja no Fluminense ou em outra equipe. O sonho dele é viver do futebol, se tornar um jogador de alto nível. E com certeza ele está vivenciando isso no dia a dia, de cara, eu quero chegar. Só que se ele pensar só nele, a possibilidade dele chegar é muito menor. Claro. Enquanto que se ele se sentir parte de um grupo, aí vem esse objetivo comum também, né? Qual é o objetivo comum? A evolução de todos. Claro. Se ele se sentir parte de um grupo e buscar a evolução no dia a dia, a possibilidade de ter uma conquista coletiva é maior. E com isso, ele vai ter um certo benefício.
que vai ser um reconhecimento. O maior benefício para o jogador de futebol é o reconhecimento, seja ele da mídia, seja ele financeiro, seja ele da torcida, né? Existe isso no meio do futebol. Só que esse reconhecimento ele não vem nunca sozinho. Pelo contrário, da mesma forma que pode vir o reconhecimento em uma conquista, né? Vem hoje vamos dizer assim, uma tortura quando não se tem essa conquista. A gente está vivenciando aí hoje o PSG, por exemplo, né? Tem aí os melhores jogadores incontestáveis, jogadores que na carreira deles são incontestáveis, já tiveram diversas conquistas. Mas olha o que aconteceu com eles essa temporada, olha como é que eles estão sendo torturados, né, por assim dizer, pela sua própria torcida, pela mídia, por tudo. Então, o futebol ele é justamente o reflexo da sociedade, né? E eu penso que a sociedade, se você só pensar no seu benefício próprio, talvez você não vai estar pensando no coletivo do mundo. Aí você entrou aí com o termo de sustentabilidade, é justamente isso, né? Se você usar toda a água que você tem para usar, daqui a pouco seu filho não tem mais água, daqui a 30 anos, né? Se você desmatar, daqui a pouco não tem mais floresta. Então, assim, é pensar um pouco no outro, é ter a empatia, vivenciar um pouco a empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Cara, muito interessante. A gente aqui no Vantagem Posicional gosta muito também da questão da empatia, né? Como um elemento básico do que a comunicação na hora do jogar, né? Essa capacidade de não só pensar ou tentar pensar o que o meu companheiro está pensando, mas sentir também, né? Ter essa capacidade de sentir o que o meu companheiro está sentindo na hora do jogo, né? Como um elemento que ajuda na hora da tomada de decisão de uma forma mais coletiva, né? Nós conversamos muito dessa questão com o Pedro, mas ouvindo falar você, eu estava lembrando das palavras do Menotti, né? Que no final de uma palestra, né, com treinadores argentinos há muitos anos já, ele falou que para um treinador, no fundo, no momento que você propõe uma forma de treinar e uma forma de jogar, tá pensando num modelo de sociedade que é o ideal para você, né? No momento que você está passando uma forma de treinar aos seus jogadores, no momento que você está pensando numa forma de jogar, né? Você está pensando num modelo de sociedade que você gostaria que fosse a realidade, né? Eu, nesse sentido, eu queria te perguntar, você acha, Guilherme, que há umas formas de jogar o jogo do futebol que esteja mais perto desse modelo de sustentabilidade, de transformação social, que possam contribuir a esses jogadores e jogadoras mais jovens, né, mais novos, a pensar o mundo desse jeito, a pensar o mundo de uma forma mais coletiva e menos individualista, ou não? Ou você acha que isso é atribuir ao futebol um poder que talvez não tem? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu estou refletindo aqui sobre isso. Na verdade, assim, eu acredito que a forma de jogar ela não vem só da ideia do treinador, Claro, em si, né? Vem muito da característica dos jogadores que você, ou das jogadoras que você está ali trabalhando e como que essas pessoas também enxergam a vida, né? Acredito que o treinador
como você muito bem falou, ele cria o contexto, ele cria o ambiente. E talvez ele tenha o papel de buscar uma similaridade de pensamentos em certo contexto. Vou fazer uma analogia sobre as cores, né? Talvez eu esteja pensando o azul escuro da minha forma de jogar, né? E os meus jogadores, tem um que pensa o azul turquesa, tem outro que pensa o azul piscina, tem outro que pensa uma outra tonalidade de azul, né? E aquilo, no final das contas, quando começar a interagir, vai surgir uma identidade que talvez não seja o azul escuro que você gosta. Eu estou passando por isso agora. Eu estou com uma equipe nova na mão, né? Isso é o bom da base é isso também, porque a cada temporada você tem uma equipe nova. E isso desenvolve muito o treinador para não ficar fixo em uma única forma de jogar. É você entender qual é a identidade daquele grupo de pessoas, o que pode gerar de positivo nesse grupo de pessoas. Agora, sim, com certeza, tudo isso baseado em valores, né? Que, independente de eu gostar de criar espaço, ou atacar espaço, ou forçar espaço, vamos dizer assim, né? 3 ideias de jogo um pouco diferentes, eu posso exercer esses valores nessas 3 questões. Uhum. Né? Então, eu não sei se... Por exemplo, eu posso fazer um jogo... O Simeone, né? Ele joga de uma maneira completamente diferente do Guardiola. Né? Mas ambos prezam pela coletividade, por assim dizer, trazendo um elemento em comum entre eles. Né? Então, acaba sendo difícil eu falar, não, poxa, a maneira do Guardiola de jogar é a maneira que eu consigo possibilitar mais essa questão da coletividade, da empatia. Talvez, não, existem outras formas. Uhum. Eu acredito que o mais interessante é você conhecer esse grupo de pessoas e conseguir possibilitar um ambiente em que elas sejam potencializadas no que elas têm de virtude e minimizar as suas deficiências. Então, a forma que a minha equipe sub-17 do ano passado jogava já é um pouco diferente da minha equipe sub-20 esse ano. Giga, você falou algumas coisas aí que eu concordo, cara, 200%, que essa questão de não tá fechado, né, para possibilidades, ainda mais no caso de nós, né, que somos treinadores. Eu agora tô numa equipe principal, né, no feminino e tal. Mas ano passado estive no sub-18, você tá no sub-20 agora, então assim, tem essa mudança de elenco que você muito bem citou, que é algo muito comum, né, dos treinadores. E se a gente não tiver aberto a possibilidades, acho que a gente já tá um pouco aquém aí de algumas questões no processo, né? E aí eu vou fazer um gancho com a questão do pensamento cartesiano e o pensamento sistêmico, né? Considero que nós treinadores temos que ter, não vou falar que 100%, porque nada é 100%, mas durante bastante tempo um pensamento mais aberto nesse sentido, tentando, né, fazer conexões com outras questões, e muitas dessas questões, por vezes, aparentemente podem parecer não ter nada a ver com futebol, mas acho que esse podcast aqui, nessa 1 horinha que a gente falou, a gente vê que tem muita coisa que, a princípio, pode não ter muita coisa a ver, mas que tem tudo a ver com futebol. E aí eu vou pegar um link nessa introdução da pergunta. A nossa questão é de mundo, assim. Você acha que falta, na maioria das vezes, uma visão sistêmica para os líderes dos principais processos mundiais, digamos assim? Certamente, né? Porque
Primeiro, a visão sistêmica ela vem justamente dessa questão de interação entre partes em função de um objetivo comum, né? E a gente não vê um objetivo comum entre os maiores líderes mundiais, né? A gente vê uma visão muito mais de um benefício próprio, né, do que um objetivo comum. Então, certamente existe um paradoxo aí, só que mesmo não querendo, né, mesmo não tendo essa visão sistêmica, qualquer atitude de um líder mundial, né, repercute em outros contextos. Hoje a gente está vivenciando aí uma guerra na Ucrânia, que partiu de uma visão de um líder. Olha o que isso está gerando no contexto mundial. Isso gera um reflexo, inclusive na gente, que passa a ser mais caro você ir trabalhar porque a gasolina aumenta. Estou dando um exemplo Exatamente. básico. Mas isso é um reflexo sistêmico, né? Mesmo não querendo, ou querendo, né? Uma atitude ela tem um reflexo muito mais global do que se pode imaginar, né? E isso trazendo para o futebol é a mesma coisa quando, por exemplo, um jogador perde a bola e naquele momento ali ele lamenta e larga o jogo. Aquilo pode estourar em uma série de questões, até a gente pode, inclusive, tomar um gol e acabar perdendo o jogo em função de uma atitude momentânea. Exatamente. Giga, infelizmente a gente está chegando ao fim do episódio. A gente tem esse costume de dizer que quando é bom passa rápido. E assim, o tempo voou aqui. Acho que a gente passa agora de 1 hora de episódio, mais de 60 minutos. Quero te agradecer, tá? Em nome do Vantagem Posicional, por esse tempo aí com a gente, pela conversa, pelas ideias que você trouxe. Muito obrigado mesmo, de coração. Acho que vai ser um episódio que vai ter uma repercussão bem positiva, bem legal. Quem ouvir, acho que vai gostar bastante aí do que a gente trouxe aí nessa mais de 1 hora de conversa. Obrigado, cara. Obrigado, Pedro. Obrigado, Camilo, também, porque é uma conversa que nos faz refletir um pouco além das 4 linhas, né? Mas que tem total conexão com o que se busca dentro do jogo. Obviamente que a comunicação com os jogadores não é, talvez, nessa viagem toda que a gente costuma ter aqui, mas, né, porque a comunicação ela precisa ser mais clara e objetiva ali. Mas, assim, ter essa consciência da dimensão do que representa o futebol na vida das pessoas e como que nós hoje, como inspiradores, né, e também referências, porque todo treinador ele acaba sendo uma referência, seja positiva ou negativa, mas ele é uma referência para aquele grupo de pessoas, né? Isso requer uma responsabilidade muito grande, o que nos faz buscar sempre uma reflexão mais ampla sobre não só o futebol, mas também sobre as nossas atitudes na vida e o que isso pode repercutir para as outras pessoas e como que nós conseguimos criar um ambiente mais positivo para o desenvolvimento de todos, em que estão sendo liderados por você, né, na verdade. Então, criar um ambiente positivo para o desenvolvimento dos jogadores, da comissão técnica, estagiário, enfim, e também um ambiente positivo para o seu autodesenvolvimento. Então, eu agradeço mesmo essa conversa, porque
São conversas assim que fazem a gente refletir e evoluir também como pessoa. Valeu, Giga. Obrigado. Nós que agradecemos. E, enfim, a gente termina aqui mais um episódio do Vantagem Posicional. Nos vemos na próxima. Grande abraço.